É isso mesmo que vocês acabaram de ler. Missionária em arrebatamento vê missionário Davi Miranda no céu e fala com ele. E o missionário fala com ela e passa instruções para ela sobre a obra de Deus. É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Palavra que Liberta. Eu me chamo meu irmão Eduardo. E desde já eu peço que não é inscrito no canal que se inscreva, acione o sininho da notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. E comentem aí o que vocês acham aí desse tema arrebatamento e que vocês acham desse tema aí de falar com aqueles que já partiram, de falar com aqueles que dormem em Cristo Jesus, tá bom? Comentem bastante aí, tá bom? E vamos lá, vamos pro vídeo, tá interessante, vamos lá. Eu busquei uma confirmação de Deus e o Felipe, ele chegou antes de compartilhar a experiência dele, ele chegou aqui comigo e ele falou assim, ele disse: mãe, eu ouvi uma voz audível ali falando comigo e essa voz mandava dizer para você, para a senhora, que era o Senhor que tem lhe dado a visão e o sonho que a senhora tem tido, né? Que é da parte do Senhor. E quando ele começou a falar a experiência dele, veio um filme na minha cabeça. Porque foi segunda-feira, né, irmãos? Que eu tive a experiência de sonho com um missionário. E segunda-feira eu entrei em uma experiência, em um sonho. E eu compartilhei só com os irmãos que estavam tomando café comigo. Eu não lembro se foi segunda ou foi terça. Vocês lembram? Então, esse sonho, essa experiência que eu tive em sonho, foram duas, mas essa me chamou a atenção. Porque eu era levada e eu sabia que era um arrebatamento, porque o anjo do Senhor aparecia para mim. E eu conheço o anjo que me acompanha, né? Apesar de serem vários, mas tem um específico quando Deus quer me mostrar algo. E eu conversava com ele, fazia pergunta e a gente saía. E quando eu chegava no céu, eu via um homem. Esse homem, ele tinha uma aparência e eu não conhecia assim, né? Só que no céu tudo fica mais novo. Né? Você tem aqui uma idade, você vai chegar lá, tudo se renova, né? O corpo é glorificado. Então era uma aparência bem mais jovem. E ele se apresentava a mim. E aí naquele momento, irmãos, abria uma tela. E eu falei até para o Alexandre, eu conseguia estar num céu vendo uma cena na terra. E naquele momento o anjo do Senhor falava assim: você vai ver uma experiência que você precisa ver. É necessário. O meu pai escolheu você para ver os últimos dias deste homem. E esse homem, ele estava cultivando algo no céu. E quando eu olhava, irmãos, eu estava no céu, mas eu olhava para baixo, era como se fosse abrisse um telão. E eu me via nessa cena, este homem enfermo, num quarto, num leito, e eu vi uma enfermeira cuidando deste homem, né? E ali tinha um soro, eu vi esse homem como se fosse algo que doía a cabeça, muitas dores, de muita agonia. E aí aquela medicação ficava sendo injetada. E ali naquele momento o Senhor dizia: sabe quem é este homem? É esse que você está vendo, é o meu filho que está aqui comigo. Eu vou te mostrar os últimos dias. Por pouco ele perdeu a salvação, por pequenos detalhes. Mas eu quero te mostrar algo. E quando eu chegava ali, irmão, naquele leito, aquele homem falava. Eu estava vendo a cena que eu estava falando com aquele homem. E ele dizia assim: serva do meu Senhor, pode vir, se aproxima. Eu estou em agonia, mas eu preciso te falar algo. E ele dizia: você sabe quem eu sou?
E eu dizia, não, eu não sei. Ele disse, eu sou um missionário, Davi Miranda. Da Deus é amor. E eu falava, meu Deus, você foi em Manaus e eu vi falar de tantas coisas que você fazia no nome do Senhor, que paralíticos andavam. E eu comecei a conversar com aquele homem e ele começava a sentir dor. E ele falava assim para mim, sabe por que você está aqui? Porque eu preciso te falar algo. Eu tinha um temor tão grande do inferno que eu fiz tudo pela sã doutrina do Senhor. Eu ensinei a minha igreja sobre a doutrina. Eu tinha um temor muito grande de morrer e ir para aquele lugar. Porque um dia eu tive uma experiência com Deus. E eu via que muitas pessoas no inferno, por causa de calça comprida, por causa de brinco, por causa de pintura de cabelo, até por cores extravagantes. Ele começava a falar para mim. E quando eu tive a minha experiência, eu era uma pessoa muito difícil. E quando eu tive essa experiência, eu comecei a ter medo. E eu disse para Deus que eu não queria ir para o inferno. E eu perguntei para ele, do jeito que você falou como ele, eu também falei. E foi quando eu comecei a entender que nós precisávamos santificar o corpo, e eu comecei a ensinar a doutrina. E eu coloquei a doutrina de hábitos e costumes na minha igreja. E eu comecei a ensinar a viver isso. Eu era muito julgado, muitos criam, outros não. Mas chegou um tempo da minha vida que tudo ficou perfeito no meu ministério. Deus me usava muito, mas eu fui encontrada em falta com o Senhor. E eu falava, mas você fez tantas coisas. Eu não lhe via, mas eu ouvia falar da sua igreja. Você ouvia falar mal, porque eu fiz com que as pessoas fizessem isso. Eu dizia, como assim? E ele começava a falar, irmãos. Ele dizia, eu ensinei hábitos e costumes. Eu ensinei a doutrina do corpo. Sabe por que você está aqui? Porque Deus escolheu para esse tempo a igreja de vocês. Especificamente, Deus te deu uma pérola nas tuas mãos, mulher. Deus está fazendo na tua igreja é o que Deus disse que ia fazer na minha. Mas Deus não podia fazer, porque o meu coração era duro para isso. Mas o Senhor te deu um coração quebrantado. E é por isso que Deus fala contigo. Eu ensinei a doutrina do corpo. Perfeita. Mas eu não ensinei da alma. Eu não tinha amor no ensino. E ele começou a falar para mim. Deus te ama e ama a criação dele, que ele te preparou para viver isso. Cuide dessa doutrina. Deus queria fazer na minha igreja o que ele está fazendo hoje. Eu tenho me alegrado porque chegou esse tempo no Brasil. E eu falava assim, mas eu estou só com 2 anos que Deus está fazendo. O Senhor está fazendo em 2 anos o que ele não fez a minha vida de ministério. Anos e anos de pastorado. Porque eu era duro de coração. Eu tinha medo do inferno, mas eu não ensinava as pessoas a ser misericordiosas. Não ensinava amor. Muitas pessoas desceram sem salvação, porque eles eram impecáveis nas vestes, mas o coração deles rejeitavam a sã doutrina do Senhor. E isso foi visto mal aos olhos do Senhor. Muitas coisas eu coloquei na igreja, ele falava para mim, como regra, que não era de Deus. Deus, ele me respaldava pela minha vida de oração. Mas era por medo que eu tinha do inferno. E eu colocava aquilo como uma regra. E ele falava para mim, não foi Deus que mandou eu tirar a bateria da minha igreja. Mas eu achei que as pessoas iam pecar por causa disso. Eu tirei das igrejas. E ele começou a conversar comigo. E ele disse, você está vendo hoje. Sabe por que você me viu naquele lugar? Hoje você veio ver a minha cena dos meus últimos dias.
Mas o que eu tenho para continuar falando contigo agora é lá no céu. Ele disse, mas tem algo que você vai entender. Você está vendo essa mulher? Ela está de calça. Tinha uma enfermeira jovem de calça. A minha família está preocupada com qual igreja vão cuidar e dividir tudo que eu deixei. E eu estou sendo cuidada por uma mulher que em outro momento eu estaria julgando, eu estaria criticando, porque eu não tinha misericórdia. E ele começava a falar para mim. Ele disse, se você não cometa os meus erros, porque nem todos terão a chance que eu tive com meu pai. E quando eu saía dali, o anjo do Senhor me levava a sobrevoar. E eu via um lugar, uma igreja, irmãos, era como uma igreja muito grande, um templo assim muito grande. Ele tinha umas cores como assim azul, era como uma mistura de cores assim meio que colorida, como as cores do arco-íris, né? E eu vi essa igreja muito bonita. E dentro estava tendo, esse homem estava agonizando, irmãos, no leito. E ele sozinho, não tinha familiar ali. E eu via uma grande reunião de família. Eu via filhos deste homem. Eu sabia porque o anjo do Senhor falava, olha, aquela é a filha dele e tal. E me dizia os nomes. E aquele é o filho. E começava a falar, aquela ali é a esposa. Eles estão discutindo. E eu via, irmãos, tudo aquilo que eles conversavam numa bancada com um monte de homens assim bem vestidos de terno, de crente, mulheres. E eles estavam discutindo a política interna daquele ministério. O fim, como é que seria o fim daquele ministério depois da morte daquele homem. E eles estavam naquele momento de discussão. E o anjo do Senhor disse, agora vai começar a entrar algumas influências políticas e do mundo neste ministério, porque o meu servo eu tirei da terra. E o Senhor começava a me mostrar, irmãos, e eu via cenas deploráveis de crente. Eu via assim como discutindo, eu vou ficar com o setor tal, com a igreja do estado tal. E eles citavam, irmãos, lá no Rio de Janeiro tem a congregação tal, ela fatura tanto por mês. Não é você que vai cuidar desse setor, eu sou mais velho, eu que vou cuidar. E discutiam aquela família sobre aquele patrimônio ministerial. E aí eu dizia, meu Deus, ele está sozinho agonizando e as pessoas estão preocupadas com isso. Eu volto daquele lugar e quando eu chego de volta ao céu, saio daquela visão, ele começa a conversar comigo de novo. Ele disse, você não está entendendo nada, mas um dia, o meu pai revelou ao seu filho sobre mim. E hoje você está vindo aqui porque era você que tinha que me ver e conhecer a minha história.